paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 16, a partir do verso 1. Livro de Deuteronômio, capítulo 16, a partir do verso de número 1. Amém? Diz assim: observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, do seu Deus. Pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, ao seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou ovelhas no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não comam pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento. O pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante 7 dias, não permitam que sejam encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Não ofereça o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe der. Sacrifiquem-a apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida para o Egito. Volta lá para mim, no verso de número 4. Durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento em vocês, em toda a sua terra. Tampouco permitam alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia. Permaneça até o dia seguinte, o verso 3. Não comam pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento. O pão da aflição. Não comam pão fermentado. Não comam pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento. O pão da aflição. Pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que, fala comigo assim, para que todos os dias da vida de vocês, se lembrem da época que saíram do Egito. Mais uma vez, para que todos os dias da vida de vocês se lembrem da época que saíram do Egito. Pai querido, nós te agradecemos e pedimos que o sangue da misericórdia seja colocado sobre nós. Amém. Pedimos para que a cruz do Calvário ela seja visitada e que seja levado até lá todo dolo, todo dano, toda culpa, toda iniquidade, e que aquilo que foi derramado por nós através da cruz do Calvário chegue até nós, que o sangue da expiação trabalhe em nosso favor, apagando as nossas transgressões e libertando as nossas almas, curando as nossas lembranças e ensinando-nos a discernir a nossa existência de maneira correta. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você pode se assentar. Hoje nós queremos falar sobre o significado do pão ázimo usado pelos judeus durante a celebração da Páscoa. O pão ázimo é o pão que é confeccionado sem fermento. Ele não é um alimento gostoso, nem saboroso. Ele não é um pão recheado, ele não é um pão com creme, com farofa, não. O pão ázimo, ele é um pão que ele é feito apenas com azeite, farinha, sal
e água. E ele não tem fermento. É um pão mais pesado, um pão com sabor carregado de trigo, com azeite. E este pão ácido, ele foi instruído pelo Senhor para que o povo comesse em memória todos os anos. Porque todos os anos que o povo judeu celebrasse a Páscoa, faz parte da mesa pascal o pão ácido e as ervas amargas. E este pão, ele era para ser comido um dia por ano, mas ele era para ser lembrado todos os dias que o povo de Deus vivesse. Então eu queria fazer essa separação. Ser comido uma vez por ano. Agora, a lembrança do que ele representa tem que ser lembrado todos os dias. Por quê? Porque, eu não sei se você já percebeu, mas a sua alma, ela é muito facilmente invadida, afetada por circunstâncias externas. Eu não sei se você já percebeu isso. É muito fácil uma pessoa ficar triste. Você já percebeu isso? É muito fácil uma pessoa permitir que algum sentimento de complexo, de tristeza, de rejeição, suba e assuma o controle da sua alma. E aí, quando sentimentos que não foram dados por Deus para te governar assumem o controle da sua alma, Deus não tem como trabalhar com você. Ele vai trabalhar com você de maneira limitada, ou não vai trabalhar com você. Por quê? Porque você vai obedecer aos seus sentimentos. Quantas pessoas que Deus abre uma porta, mas ela não toma posse? Por quê? Porque eu não me sinto digno, pastor. Por quê? Porque eu acho que eu não mereço, pastor. Quantas pessoas que Deus tem coisas grandes para entregar para ela, mas ela diz assim, mas no fundo ela não acredita que merece, por conta desses sentimentos. Então o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser amiga de qualquer pessoa, ela não vai escolher, ela vai ser escolhida, ela vai ficar com o que sobra. E Deus precisa que você escolha. Ela vai aceitar relacionamentos abusivos. Ela vai aceitar qualquer coisa da vida. Ela vai aceitar de maneira muito fácil os apelos do pecado. Ela vai viver na prostituição, nos vícios, nas dependências. Por quê? Porque de verdade ela não entendeu que Deus tem algo para ela e que ela precisa ir buscar inteira. Todos os dias o cristão precisa se lembrar. Se lembrar de quê, pastora? O pão da aflição é um pão dado para a memória. E não é para trazer para você a memória dos seus dias mais felizes. É para trazer para você a memória dos seus piores dias. É isso que eu queria que você entendesse. O pão da amargura lembraria aos judeus os 400 anos que eles padeceram na escravidão egípcia e debaixo da chibata do faraó. Fala, pastora, mas Deus ele é mau. Não, ele não é mau. Por quê? Porque ao se lembrar da condição de vida, do lugar que eles estavam, e ao olhar aonde eles estariam, viria na alma deles um sentimento de gratidão, um sentimento de alegria, porque eles diriam assim, olha onde eu estava, e olha o que Deus fez para mim, olha o que é que me esperava, e olha as promessas que Ele colocou diante de mim. Eles deveriam comer o pão sem fermento, porque aquele pão sem fermento também representava eles.
o ser deles. Aquele pão sem fermento representa Jesus. 100% humano, sem pecado. Mas representa também eu e você. 100% humanos, mas nós não somos governados pelo pecado. Por quê? Porque nós identificamos a fermentação. O que é uma fermentação? A ação do pecado em nós. Isso é uma fermentação. Nós identificamos uma fermentação. Uma tristeza é uma fermentação. Uma revolta é uma fermentação. Um complexo é uma fermentação. É o mal que você passou, é o mal que você sofreu, são as rejeições que você vivenciou, são os momentos difíceis e traumáticos que você teve que atravessar e que fizeram uma ação dentro da sua alma. O que é uma ação? Contaminou você, fez você ser reflexo do que você viveu, sendo que não é aquilo que Deus preparou para você. Eu gosto muito de uma frase do Senhor Jesus, quando ele diz assim: o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. De noite, no primeiro dia do mês de Abibe, à noite e às pressas. Você sabe o que é a noite e as pressas? Numa hora menos previsível possível e de maneira menos inesperada possível. Interessante, né? Quando Jesus fala da sua volta, ele fala que ele virá ao meio-dia, é isso? Não. Ele fala que ele vai vir como um ladrão. Verdade. Quando ninguém está esperando. Terror para os perdidos. O mais esperado para aqueles que creem nele. Um dia de sentido duplo. Terror e pavor para aqueles que rejeitaram ele. Porque ele vai ser uma testemunha contra eles. Mas o dia de maior alegria, de plenificação, para aqueles que vivem esperando a sua volta. Então, peraí, pastora Cris, esse culto, qual a direção que Deus deu para esse culto? Arrancar o fermento de dentro de você, arrancar o fermento de dentro dessa igreja. Nós vamos servir o pão ázimo como um ato profético, porque o pão ázimo ele representa uma coluna que tem que ser estabelecida dentro da sua alma, é a coluna de sustentação. O apóstolo Paulo disse isso de outra forma. Ele disse assim: a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, peraí, a sua alegria, ela não depende do externo. A sua alegria, ela nasceu, ela brota dentro de você e ela sustenta o seu psiquismo para você não enlouquecer, para você não desistir e para você não refletir as dificuldades que você passa. Então, esse pão da fermentação, esse pão sem fermento, ele se torna uma coluna e ele tem que mudar o teu olhar sobre a vida. Você tem que parar de ter medo das dificuldades. Você tem medo do amanhã? Você tem medo de decepção? Você hesita com medo de uma rejeição? É isso? Se você comer deste pão, mas se você comer deste pão, tem que comer como a Santa Ceia. Hoje os elementos são da Santa Ceia, mas não é a Santa Ceia. Hoje é um ato profético. Ok? Como a Santa Ceia. Você tem que comer do corpo e você tem que beber do sangue. Não é um ritual. Por isso que a Santa Ceia ela é acompanhada de uma reflexão de fé profunda. E Paulo fala: não coma sem discernir o corpo do Senhor. Tem consequência. Porque você vai comer algo vivo. Algo de Deus vivo para fortalecer a vida de Deus dentro de você. É nutrição para a sua fé. Pastor, e o pão ázimo? O pão ázimo é nutrição para a tua alegria. É nutrição para a tua alegria. Então, peraí.
Como é que eu tenho que comer esse pão? Primeira coisa, derrubando da sua mente convicções mentirosas. Eu sou triste assim mesmo. Não tem gente? Não, mas eu sou triste assim mesmo. Não, isso aqui não muda. Peraí, se você está dizendo, você crê, e ontem nós oramos, gente, vem para a intercessão. Se você não trabalha no horário da intercessão, venha para a intercessão, em nome de Jesus. Intercessão faz parte do trabalho da igreja, e eu digo para você que é um dos mais necessários, porque uma igreja que não intercede é uma igreja que não tem nada. Aliás, se você é uma pessoa chamada para a intercessão e você não está intercedendo, você. Sabe o que traz conforto para mim? É porque um dia você vai chegar diante dele. Não é para mim que você está prestando, é para ele. É para ele que você vai ter que dizer que você foi salvo e você não se lembrou e você não discerniu de maneira adequada a salvação que você recebeu. Não é para mim, vai ser para ele. Então, vem para a intercessão. Ontem, no finalzinho da intercessão, eu estava aqui para fazer alguns atendimentos e nós oramos e foi muito forte. E eu disse para os irmãos, todas as vezes que o Senhor manda uma palavra forte para essa igreja, tem pessoas que, eu não sei se são elas, se é o mal nelas, ou se é o que é, elas afundam mais ainda no sintoma. Pastor, a palavra é contra a tristeza, mas elas ficam ainda mais tristes. É real. Só que eu vi o culto de domingo, foi uma palavra contra a tristeza ou não? Só que falaram comigo, 2 pessoas. Pastor, eu não sei o que acontece. Eu estou mais triste ainda. Peraí. Se Deus revelou uma palavra para quebrar esse domínio, o que você tem que ver? Qual é a tua relação com a palavra dele? Qual é a tua relação com a palavra dele? Porque uma coisa é você não conhecer, outra coisa é você não aceitar. E não aceitar a palavra dele na Bíblia tem um nome. Como é que é o nome? Rebelião. Tem nome. Rebelião. E na Bíblia, rebelião também atrai o mundo, do mundo espiritual uma sentença para a pessoa. Alguém lembra? Pecado de rebelião, Samuel é que fala sobre isso. 1 Samuel. É como pecado de quê? Feitiçaria. Vocês conseguiram entender ou não? Peraí, você está enfeitiçado. Quanto mais você entende a palavra, mais triste você fica e mais contrário à palavra você caminha. Está enfeitiçado? Peraí! É uma coisa séria! Aqui! Você acha que a sua tristeza é porque está encalhado, é porque não ganhou dinheiro, porque não ficou rico? Você acha que a sua é porque tem alguém da sua família que não converteu? É porque você é sozinho? Não é. O diabo está te governando. Gente, a palavra de Deus, ela coloca um ponto final. Se a palavra de Deus, ela não coloca um ponto final para você, tem alguma coisa muito errada com você. Você não está no domínio do Senhor, você está no domínio do diabo. A igreja precisa crescer e entender essas coisas. Eu vou ler um texto que te mostra isso, em Juízes, capítulo de número 6. Deixa eu ir vendo qual versículo que eu quero, José. Começa do 6. Deixa eu ver. Não. Vê o 13, José. Vamos lá. O 13. Muito bem. Não, o 12.
Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: peraí, toda vez que aparecer lá o anjo do Senhor, então Deus manda um recado, então Deus manda uma palavra, então Deus fala com alguém. Deus mandou o anjo do Senhor. Apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O que o anjo comunicou? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você sequer presta atenção nas palavras que são pregadas aqui? Porque elas vêm do céu, tá? Eu não prego aquilo que eu acho bonito, não. A gente ora, a gente busca, a gente jejua. Hoje tem mais de 17 pessoas jejuando por esse culto. É para aplaudir de bem. Antes era eu que jejuava, a pastora Débora, a pastora Leide, um ou outro. Agora tem um corpo aparecendo em cima. É diferente. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se você nunca jejuou, vai jejuar guloso. Aqui, pelo amor de Deus, jejum é obrigação cristã, é o básico. Pastor, eu tenho tonteira, o que tem? Se você soubesse como é que eu estava antes de vir para cá e nem era jejum, Gabriela já estava achando que ia pregar, eu tinha certeza. Para a igreja, Gabi, vamos ver, na hora do culto a costuma ficar boa, acontece um milagre, sabe? E assim foi. O que tem? Que você pode sentir tonteira 1 minuto? 2 horas sentindo tonteira? Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Você quer vencer? Entender Deus comendo churrasco todo dia? Não, peraí. Mas temos um corpo. Presta atenção nas palavras que são pregadas aqui. Pastora, que se eu anotar, eu não entendo. Não tem problema não, tem um canal. Essa igreja tem um canal. Os sermões são lá. É só você ir lá e ouvir. Qual o problema se eu ouvir uma vez, 50 vezes? Não, pastora, é que eu estou ouvindo outras pessoas. Aqui, se você souber. Não sou contra, não. Escute, agora vai ficar engastalhado. É porque as pessoas não contam o testemunho. Essa pessoa está me ouvindo, eu estou desafiando ela. Ouvindo pessoas de fora, entrou uma incredulidade na mente dela, na alma dela, quase que ela foi lá para o fundo do precipício. Recebeu a vitória lá no retiro, nas consagrações. Que você não escuta 50 vezes? Até a lógica se unir à fé e se estabelecer dentro da tua alma. Até você saber explicar a razão da tua fé. Olha bem para mim que você tem que entender isso. Sabia que você é obrigado a saber explicar a razão pela qual você crê? Aqui, estou pegando sal, por quê? Não sei não, estou lá, mas é que joguei e funcionou. Pelo amor de Deus. Não é joguei e funcionou, não. Tem toda uma teologia, tem um monte de texto, além de ter os textos estarem lá e serem bíblicos, Deus deu para esta igreja. Deus revelou para esta igreja a campanha do sal, como ela é e funciona. E é forte, por quê? Porque Deus revelou. Entende? Então, espera aí. Este culto, este pão, este ato profético, o que é o ato profético? Você vai fazer aqui na terra e lá no mundo espiritual vai acontecer uma mudança, e a mudança que acontecer lá vai acontecer aqui. Isso é ato profético. É isso? Quando Eliseu morrendo, né, já doente para morrer, mandou o rei pegar um arco e flecha e falou: atira para o chão. O rei foi lá, bim, bim.
Quantas vezes ela tirou o chão e quantas vezes ele ia vencer os inimigos? Aí o profeta dizia, nem para profetizar se serve. Se você tivesse atirado número suficiente, nunca mais você ia guerrear contra ele. Então o que acontece? É para você comer esse pão, e a raiz de amargura, o complexo, a falta de paz que você tem com Deus estabelecida dentro da tua alma. Fica mais fácil. Vai ser quebrada. Porque a tua mente vai assumir uma nova direção. Ah, mas eu não quero, eu só vou ficar alegre o dia que eu conseguir. Muda isso. Muda isso, não faz pirraça com Deus não, que não rola. Deus não atende nem criança pirracenta, que dirá velho. Com Deus não acontece desse jeito. Então, peraí. Pastor, o que vai mudar? Você vai perder o medo de passar por sofrimento. Você vai perder o medo de fracassar. Você vai perder o medo da opinião dos outros. É para acontecer isso com você. São todos os crentes que crescem em meio à aflição? São todos os crentes que crescem com o sofrimento? Então fala assim, para você gravar. Era para ser. Era para ser. Por quê? Porque Deus usa o sofrimento para nos fazer crescer. Para nos preparar para algo maior. É para ser. Aliás, eu não gosto de fazer isso não, mas hoje é diferente. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim com ela. Enquanto você não aprender a ter alegria, paz com Deus, esse sofrimento, você não vai mudar de nível. Quer uma informação? Quando o neném nasce, ele nasce sorrindo ou chorando? Não, o bebê não nasce sorrindo. E o médico ainda dá um tapa. Tem que chorar. Se não chorar, tem problema. E você não entendeu isso até hoje. Aliás, o nascimento para o bebê é um choque, coitado. É um trauma, na verdade. Você nasce a partir de um trauma, de um sofrimento. Você chora e você ainda não entendeu. É real. Muda sua mente. Aqui, sabe aquele jeito de bebê chorão que você tem? Aquela alma de bebê chorão? Chupeta. Aqui, perde, joga fora. Hoje, aqui, que o Senhor vai operar, eu sei. Mas só que tem uma coisa para te informar, Ele não invade a alma de ninguém. Ou você deixa Ele agir, ou você vai sair daqui talvez pior, igual, não digo, né? Talvez você vai sair pior. Mais governado ainda pelas suas revoltas, mais governado ainda pelos seus medos. Todos os dias da tua vida, você tem que se lembrar. Todos os dias da sua vida. Pastora, mas eu não estava lá, né? Pastora, o que acontece? Eu não vivi no Egito. Eu não sofri debaixo do chicote do faraó. Não. Mas e do chicote de Satanás? Porque você tem que entender, o faraó na Bíblia, ele representa Satanás. O Egito na Bíblia representa o mundo. Como que era a sua vida no mundo? Se você não chorava e não gemia debaixo do chicote do faraó, de Satanás. Até que encontrou Jesus. E o que Jesus te ofereceu? Uma vida nova. Perdão para os seus pecados. Uma missão. Ele te colocou num corpo e te entregou uma missão na tua mão. E Ele disse que você vai lutar. Mas você não vai lutar guerras para perder. Ele disse que você recebe um título antes de receber a luta. E o seu título
você, eu não sei você, mas eu, quando eu me lembro de onde eu estava, meu Deus do céu. Um dia ele iluminou o meu espírito e eu vi a minha miséria. E eu vi a minha incapacidade. Eu olhei para mim e eu olhei para a Tayane, só tinha ela. E eu falei, meu Deus, o que vai ser de nós? Eu vi. Eu tive um momento lúcido, espiritualmente lúcido. E aí eu fui numa igreja pentecostal convidada. Fui só para criticar. Eu era de uma igreja tradicional. Tinha resistência total. Quando eu cheguei lá nessa igreja, pela primeira vez, eu senti a presença do Espírito Santo. E aquecia a minha medula. Pensei assim, gente, deve estar quente. Porque eu não acreditava nessas coisas. E aí, o Espírito Santo é bom. E ele tem paciência com os burros. E ele falou assim, tá bom, mas calor te deixaria animado? Eu falei, não. Eu lembro do Espírito Santo falando dentro da minha mente, calor te deixaria acreditando que você vai mudar a tua história? Eu falei, não. Calor deixaria você com uma convicção que você vai chegar onde jamais pensou e vai ser quem jamais você seria? Eu falei, não. Eu falei, não é que é Deus de verdade? E não é que Ele fala? Eu nunca mais esqueci desse dia. Esse dia foi a minha Páscoa. A minha Páscoa, ela aconteceu nesse dia, uma noite de quarta-feira, numa igreja pentecostal pequenininha, e eu pensava que estava todo mundo doido. Eu disse, isso não é uma igreja sem ordem nenhuma, parece o samba do crioulo doido, um monte de adolescente em pé lá atrás. O que é isso? Isso não pode ser casa de Deus. Arrogante. Pessoal, a gente é arrogante. A gente é arrogante, a gente é estúpido, de verdade. Eu estava ali desgraçada, fracassada, e foi ali que Deus me mostrou onde é que eu estava, que eu era tão burra, tão cega, que nem saber aonde eu estava, eu conseguia saber. E eu saí de lá e eu nunca mais esqueci o que me esperava e o que Ele me entregou. Ali foi a minha Páscoa. Durante todos estes anos, eu nunca mais esqueci. Eu nunca mais. E eu celebro a Páscoa com as minhas filhas. É só elas quererem esquecer que eu falo, lembra de onde o Senhor tirou vocês. Vocês têm memória. Lembra? Isso aqui é Deus, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus. Mas eu não sabia que Ele mandava lembrar a obreira Dina. Eu não conhecia a Bíblia desse jeito. E eu nunca me lembrei do que me esperava com tristeza. Por quê? Porque para onde ele estava me redirecionando era muito mais forte. Era superior. E eu não sabia como, mas eu sabia que eu ia chegar lá. Por quê? Porque Ele chegou. Então, são todos os crentes que crescem em meio a desgostos, contrariedades, sofrimentos? Não. E aí a pergunta que eu não consigo entender: crente cascudo, velho, crente que viu milagre. Eu não vi milagre em mim. Não, objetivo eu digo, né? A abertura do olho espiritual foi um milagre. A certeza que Ele estava comigo foi um milagre. Mas eu falo esse milagre de mudar a vida. Pode perguntar para a Valdirene. Ela me conheceu nessa época. Pode perguntar para a Débora. Ela me conheceu nessa época. Ao invés das coisas melhorarem, elas pioravam ainda mais. Se eu parar para contar para você o número de encapetado e feiticeiro que aparecia para atrapalhar e para decepcionar, você não acredita. Você não acredita. Mas, aqui,
Eu posso dizer, sem medo de ser feliz, eu nunca chorei derrotadamente porque eu estava sofrendo. Eu sempre sabia, o Senhor vai me ouvir. O Senhor vai se manifestar. O céu tem um propósito nisso. A revelação, ela vai aparecer. Deus, ele vai bradar. Deus, ele vai falar. Isso não vai ficar assim. Não é o fim da história. Aí eu vejo crente que Deus mudou a história. Tá aqui, preso na mão de Satanás, agiotagem, sem casa, doente. Crente governado pela loucura, sem família, sem esperança para nada, maluco, escravizado, na prostituição, sem capacidade de discernir a mão direita da esquerda. O Senhor mudou a história, deu sabedoria, deu entendimento, e a pessoa continua marcada pela tristeza. Ela não tem a marca da vitória, ela tem a marca da tristeza. Ela tem a marca do encolhimento, ela tem a marca do complexo, ela tem a marca do trauma. E vem para a igreja e mente. E o louvor é a hora que mais se mente. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor sim, você não. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou para servir. Como você vai servir? Você está servindo ao teu passado. Você está servindo à sua tristeza. Você está servindo ao teu complexo. Você está servindo à tua chatice. Você está servindo à tua arrogância. Você está servindo à tua burrice. Você está servindo à tua revolta. Pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus, o anjo do Senhor apareceu ao Gideão, com a condição do Gideão, malhando um pinguinho de trigo, aonde se malha a uva. Pastor, o que é isso? Trabalhando 7 vezes pela mesma porção, é muito mais trabalhoso. Pastor, e o resto da colheita? Os midianitas pegaram. Sem esperança no amanhã. O anjo do Senhor aparece ao Gideão. Olha o que ele fala. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aí você fala assim, mas Gideão estava lá trabalhando, ele não era um desistente, ele era um resistente. Só ele que estava lá, só tem o registro dele lá. Hoje eu quero mostrar para você que não adianta você vir para o culto para dormir. Eu já falei, gente, compra aquele negocinho de gelo de colocar em hematoma. Esqueci o nome, mas vende, não vende? É gelado. Senta. Hoje estava Thalita lá com... E Thalita, o que é isso? Passando mal? Ah, madrinha, é gelo. Eu falei, mas gelo? Mas por quê? Ah, é bom para a pele. Eu falei, Faz o quê? Faz o quê? Eu quero ver você dormir com gelo. Aqui, pede para alguém te ungir. Fala, hoje vai dar o pão da aflição. Você veio domingo? Não veio não? Liga para alguém. Deus falou que é domingo. Ah, mas eu não estou nem aí. Não é comigo. Eu já não fui. Aqui, a minha justificativa é que eu não fui domingo. Você não veio não, culto da primícia? Que vergonha, hein? Se você não estava em coma e nem morto, nada justifica. Nada justifica. Estava em coma? Não. Morto também não? Não. Então, não justifica. Ok? Então, Gideão, o Senhor é contigo. Ao 13, se não é a resposta de muito crente. Ah, Senhor. Fala comigo. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Lembra de você em casa agora. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Como é que está a minha conta bancária? Ah, Senhor. Como é que está meu filho? Ah, Senhor.
as minhas culpas do passado. Ah, Senhor, ninguém gosta de mim. Ah, Senhor. Pelo amor de Deus. Ah, Senhor, as injustiças. Enquanto você estiver vivo, vai ter pecador, vai ter gente ruim do teu lado e gente fazendo injustiça com você. Enquanto você não for aprovado nessa tua luta, você não sai dela. Porque Deus não vai te tirar, porque Deus não quer te dar luta, Ele quer te ensinar. Repete essa última fala comigo, porque eu tenho fé de alguns gravarem. Deus não quer me dar lutas. Fala isso. Deus não quer me dar lutas. Ele quer me ensinar. Ele quer me ensinar. Aprendeu? Ele vai te dar outras lutas. Em outros níveis. Não aprendeu não, vai ficar sempre com a mesma. Mesma coisa. Até você aprender, porque é assim que funciona. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que me aconteceu tudo isso? Se você ler o texto, os versículos anteriores, você vai lá, porque Israel fez mal aos olhos do Senhor, Israel pecou, Israel se envolveu com as idolatrias, está tudo lá, explicado. Ele sabia muito bem. Mas na hora do sofrimento, aqui, você é um crente que na hora que está sofrendo, você esquece de todas as portas que você abriu? Eu hoje estava falando com uma pessoa que não é da igreja. E a pessoa disse: está muito mal, fazendo um quadro muito difícil. Eu disse: olha, esse quadro aqui é difícil, tá? É perigoso. Ah, você é uma pastora, eu tenho que marcar um neuro, tenho que marcar um psiquiatra, eu tenho que marcar. Eu falei: você já fez uma consulta espiritual? Hã? Acho que ela pensou que eu estava falando de cartomancia, né? Maldição. Ela foi consulta, eu falei: você já recebeu um diagnóstico espiritual da tua vida? A pessoa é crente. A vida toda. Ué, mas eu nunca nem ouvi falar nisso. Lá na sua igreja faz diagnóstico espiritual? Faz. Mas aqui, como é que é isso? Eu falei: não, você vai marcar um horário, vai sentar comigo, vai falar de onde você saiu, tudo que você fez, eu vou te mostrar o que a Bíblia diz, as portas que foram abertas pela sua família e por você, coisas que você não fechou, para você começar a fazer um concerto com ele. Gente, aqui, eu vou parar de trabalhar um dia e vou marcar crente. Ah, Senhor! Aqui, se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Você ora assim a Deus? Ora, tenha certeza, Ele não vai te responder. Por quê? Porque você sabe. Você sabe que você não está considerando. Não, pastora, peraí, o negócio está começando a andar para trás. Será que não vem aquele olhar voluntário que você tem? Você é um adúltero passivo, né? Sempre pode assim dizer. Não se envolve com a pessoa, mas olha e deseja. E você sempre achou que Jesus não estava vendo? Ah, não, é que eu vou ficando cada vez mais revoltado e mais fraco e mais débil, e vou me entregando cada vez mais à incredulidade, cada vez menos as coisas fazendo sentido para mim, cada vez mais cansada eu vou ficando. Aqui, Apocalipse é a minha dia da manifestação da ira do Cordeiro. Tudo que você recebeu e o que você entregou para ele. E, pastor, como é que vai ser se você nunca leu Apocalipse 5, 6, né? Se você nunca leu, vai lá. A Bíblia diz que vai descer raio, trovão, que as pessoas vão pedir para os montes cair em cima delas. Elas vão se atirar dos penhascos para ver se morrem, que é para não sofrer aquela ira e não morrer. Ah, Senhor, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Oh. Mas agora, Senhor, o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos
de Midian 14. Você já leu esse texto todo? Já? Deus responde para ele por quê? Não. Você acha que vai responder para você? Não. Olha o que o Senhor fala com ele. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando. Espera aí, pastora. Domingo a gente falou do fermento do conforto, lembra? Que o que faz o cristão não aceitar as provações é o vício do conforto. Mas aqui tem um outro fermento. Que outro fermento? É o fermento do questionamento. Questões entre você e Deus que levam você a não obedecer, a não fazer o que Ele te manda fazer. Você entendeu essa parte? Entendeu ou não entendeu? Pastora, como que eu vou? São os meus erros do passado. Procura uma pessoa só que nunca errou no passado, que esteja entre nós. Uma só. Você conhece algum pai que não tem errado? Alguma mãe? Não tem. Não tem. Pastora, mas assim, eu quero que você entenda a seriedade. Ali é a seriedade. O pecado do povo foi tão intenso. Quais são o pecado do povo? Idolatria, balança enganosa, promiscuidade, injustiça de tudo quanto é jeito, crimes, assassinatos. Lê lá. Lê lá. E Deus, Ele aparece e manda o Gideão ir lá e libertar o povo. Aí Gideão não entende. Talvez você não esteja entendendo que Deus te chamou para ir libertar os cativos. Que Ele te chamou para ser um vaso de honra. Que Ele te chamou para ser uma flecha que acerta o alvo. E talvez você esteja levantando um monte de questão com Deus. Senhor, as dívidas. Senhor, os erros do passado. Senhor, a minha pobreza. Senhor, a minha solidão. Senhor, o Senhor, o quê? O que mais? Senhor, o quê? Senhor, o quê? O verso 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu sou pobre, Senhor. Eu sou um invisível social. Senhor, como é que eu posso? Senhor, eu sou o mais pobre. Senhor, eu sou o menos preparado, Senhor. Eu sou o que tem a história mais feia. O ponto é, Ele te chamou, Ele te mandou, obedece. O ponto é, as pessoas ficam assim, não, porque eu sou convertido. Não, peraí. Conversão culmina no processo de novo nascimento. É junto. Então, nascer de novo é estar vivo para Deus. Estar vivo para Deus é obedecer. Não, pastora, eu tenho o nome de quem está vivo, mas eu tenho ações de quem já morreu. E aí, o 16, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um homem só. E Gideão prosseguiu, se de fato eu posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que tu é que estás falando comigo. Peço-te que vás embora e até que eu volte, traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Aí vai subindo para mim, o 20, e o anjo do Senhor disse, apanha a carne e os pães, sem fermento, ponha sobre a rocha, derrama o cal. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu
que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano. Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: fala comigo, paz, seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Tira toda a fermentação que tem tirado a sua paz de dentro de você. O que te impede de servir o Senhor? Por que você não está produzindo segundo a quantidade de talento que Ele te entregou? Pastora, é que eu estou pobre. Eu comecei a servir Ele pobre, estou pobre até hoje. Mas não tenha nada que Ele não tenha colocado na minha mão, que eu não tenha feito. Pastora, a minha família, ela não aceitou. Ninguém aceita o que eu faço para Deus. Ninguém. Até o dia de hoje. Aceitar, não aceita. Só que quem me conhece sabe que eu fui chamada para servir ao Senhor, tenho um pacto com Ele, uma aliança com Ele, e assim eu farei. E se quiser me abandonar, se quiser me caluniar, se quiser me chamar de doida, se quiser tomar raiva de mim, não tem problema. A gente chora, a gente sofre, a gente fica um pouquinho decepcionado, mas nada que tire a sua alegria nem a paz. E nada que te faça ficar parado diante do Deus que te mandou ir. Porque não é sobre o externo, é sobre o interno. É sobre você e Deus. Quem quiser ser atendido por mim na frente de Deus vai ficar decepcionado. Muito decepcionado. Porque, inclusive, né, não acredito de fato que morrerei assim, mas caso morro. Se tiver alguém que sinta saudade, pode sentir, mas saiba que eu estarei onde eu sempre quis estar. De onde eu nunca abri mão por nada nem por ninguém. Eu vou estar bem. Fechou. Fechou. Quando Deus te chama, Ele pega o pior que você passou e manda você lembrar todos os dias para fortalecer a tua alegria. Pastor, então o crente não pode chorar? Pode, só não pode sucumbir ao choro. Só não pode ficar dependente, refletindo aquilo que passou. Porque quem te chamou, não te chamou lá atrás. Quem te chamou, está te chamando hoje. Quem te chamou, está te chamando hoje. E o que Ele te oferece hoje é maior do que tudo que você já passou e tudo que você está passando e tudo que você ainda passará. Ele já venceu sobre tudo, todas essas coisas. E aí, é por isso que Paulo escreve: quem nos separará do amor de Cristo? Tristeza, dor, angústia, perseguição? Altura, profundidade, demônio, fome, nudez, a morte? Quem te separará? E aí ele conclui: nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada, 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 nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é uma coluna. O ázimo, o pão ázimo, ele é uma coluna que o Senhor construiu, quer construir dentro de você. Tira os olhos do seu passado, tira os olhos do chicote do faraó, tira os olhos do prejuízo, tira os olhos do que foi perdido, coloque os olhos no que Ele quer fazer. Não foi isso que Isaías profetizou? Eis que eu estou fazendo uma coisa.
eis que estou fazendo uma coisa nova. E as coisas velhas? E as coisas velhas? Então tem que ficar no passado todo o complexo, toda a morte, toda a tristeza, tudo que quiser definir a tua essência. Eu estudei com uma moça, posso dizer o nome dela, que ela testemunha isso abertamente, a irmã Lourdinha, e na faculdade. E ela tinha tido uma vida diferenciada. E aí uma vez, não sei, a gente estava tomando café na padaria, lá perto da escola. E aí chegou alguém que tinha muita raiva dela, sei lá de onde saiu, não sei como brotou. E chegou na mesa, estava eu, ela, os colegas, tinha professor tomando café. E falou bem assim, ela com uniforme, né? Você está fazendo teologia? Ela, pois é, estou fazendo teologia. Teologia não é coisa de crente? Ela, pois é, sou crente, agora eu sou irmã ministra. Não, mas peraí, você está esquecendo, eu te conheço. Ela conhece nada. E aí a pessoa ia falar, aqui, você conhece o que? Os crimes que a minha família cometeu? Você conhece o que? As coisas desgraçadas e miseráveis que eu fiz? Você conhece o que? As dívidas que eu não paguei? O que você conhece? Sabe por quê? Porque aquela lá não existe mais, querido. Você está desinformado. Essa daqui é outra. Jesus Cristo salvou. Vai, você quer me acusar? Então peraí, pode falar aqui. Ó. Fala com a cara pra cima, porque ele está acima de mim e de você, e está acima do meu acusador. Nunca mais esqueci aquela cena. E você acha que ela ficou constrangida? Ela, para você ver de onde Deus me tirou. Mas tem tantos anos, mais de 20, que eu vivo uma vida reta, que eu sou outra pessoa. Nem um pouquinho abalada, nem um pouquinho envergonhada. Sabe como é que é o nome disso? Convicção. E trabalhava, ela já era bem senhora e continua trabalhando até o dia de hoje, uma serva do Senhor. Na época a dengue estava matando e a neta dela ficou entre a vida e a morte, e eu achei que ela ia parar, que a primeira neta dela, e ela disse assim, não, Cris, vamos orar, Deus vai tirar ela de lá, mas os prognósticos eram cada vez piores, e ela disse, e se não tirar também, Deus sabe o que faz, mas a minha fé é que vai tirar, e Deus tirou. Tem que ser achado dentro de você. Sem mentiras. Para de mentir para você. O pão da amargura é para de mentir para você. Para de ficar fantasiando. Não, mas eu já estou bem, mas eu estou vencendo. Não é bem assim. Para de mentir para você. Não, ok. Ele não tirou você de um lugar bonito. E se você não partiu para libertar Israel das mãos dos midianitas, se você não partiu para libertar os cativos e trazer para o reino de Deus, você não pode dizer que a tua vida efetivamente mudou. Você está vivo para Ele. Que o Espírito Santo possa falar com mais profundidade e força. Se coloque de pé. Eu vou pedir, cadê a pastora Priscila? Pedir a pastora Priscila. Cadê a pastora Leite? Elas vão consagrar os pães e o cálice. Não é ceia, tá, gente? Os elementos são iguais, mas não é ceia. E você vai consagrar você. Vai consagrar a tua alma. Aí você vai colocar a tua mão bem no alto da tua cabeça, aonde está teu cérebro. E aí eu quero que você converse com a tua alma. Aquilo que te amedronta, aquilo que te dá vontade de morrer. Eu não estou dizendo que você não sinta, não. Eu estou dizendo que você não vai morrer. Você vai reagir a isso. Aqueles pecados de estimação. Pastor, esse pecado aqui eu não acredito que eu vou vencer. Vai vencer. E aqui eu não acredito que eu vou ser feliz sem esse pecado, pastor. Vai. Eu queria que você começasse a falar com a tua alma. Porque você vai comer. Pastora, você está dando para a gente o pão ázimo da Páscoa? Não.
Deus mandou comer na Páscoa, mas para o judeu. Você vai comer na fé do que ele representa. Porque o Espírito Santo vai construir uma coluna. Sabe o que é coluna? Vai sustentar tudo. Pastora, eu vou ter uma amnésia? Não. Não. Você vai lembrar de tudo com alegria. Fala, meu Deus, como é que fizeram isso tudo comigo? E Jesus, eu vivi para encontrar Jesus. O menos provável, pastora, aqui, eu me conheço. Você se conhece? Eu me conheço um pouquinho, eu acho. Cris, o que você é menos provável? Não correspondente a nada do que ele me dá. Mas um dia, ele se apresentou para mim. E sabe qual foi a primeira coisa que ele me falou? Que eu era manipuladora. Não é uma coisa melhor para você escutar de Deus. Só que eu entendi que ele estava me mandando ir. E eu não sabia nem para onde e nem com quem. Mas eu sabia que ele tinha uma direção para mim. E eu desejei essa direção. Não foi assim. Eu não fui para a igreja só para meu marido se converter. Não. Eu não fui para a igreja só para as coisas darem certos. Não. Eu fui para a igreja porque eu sabia que ele queria me levar para o céu. É isso. Foi um encontro bombástico. Eu nunca mais fui a mesma. A última pneumonia que eu tive, eu não sei como é que eu estou aqui até o dia de hoje. Quando eu vi que eu não ia morrer mesmo, eu falei assim, bom, se não morrer, então o inferno que me aguarde. Podia ter morrido. Se não morrer, pastor, você ficou com trauma? Nem. Não. Pastor, se você for lá no Santa Rita, onde você ficou internada, vou ficar muito contente. Eu sei como eu entrei lá. E eu sei como eu saí já. Aleluia. É isso. É sobre isso. Aqui, não existe felicidade sem paz com o passado. Faz paz com o teu passado. Fala, puxa vida, traído por tantos, criado sobre a doutrina da idolatria, da magia, da feitiçaria. Eu fiz tanta coisa desgraçada que eu tenho até medo de ver se era errado mesmo, porque senão eu não vou dar conta de saber que eu fui tão ruim. Mas ele se encontrou com você. E ele está te enviando. Ele tem coisa, ele colocou uma espada na tua mão. Você entendeu isso? Ele se encontrou com você. E sabe, o encontro com ele diz basicamente uma coisa: nada do que você é e nada do que você fez te define. E nada do que fizeram com você. Nada do que te escravizou te define. Nada do que te escraviza te define. Nenhuma limitação te define. O que eu tenho para você fazer te define. Eu sou a tua essência. O encontro com ele diz isso. Aqui, eu sou a sua essência. Mas, Senhor, eticamente não é justo. Ele que é a justiça, ele que é a ética. Você está entendendo? Aqui não, mas acontece que eu tenho que pagar. Mas o Senhor é ele. Você não entendeu isso ainda? Se ele quiser te mandar para a cadeia, ele te manda. Se ele achar que não vai mandar, não manda. Se ele achar que você tem que sofrer para pregar a palavra, é assim que vai ser. Ele te resgatou, ele tem a última palavra na tua vida. E ele tem uma história para você viver. Fala com ele, Senhor, eu quero comer esse pão. Mas não é um pedaço de pão que eu vou comer. Não é. Porque algo vai acontecer aqui. Quando você comer esse pão.
É que o ano de 2023 é a manifestação dos consagrados. Não vos esqueçais disso. Não, então assim, toda a escravidão de pecado. Fala, Senhor, minha alma, quando eu comer esse pão, vai mudar as coisas dentro da minha alma. A maneira com que as minhas emoções foram afetadas, ela vai ser mudada. Os irmãos vão passar com os elementos. E assim que você pegar, não dispersa não. Eu queria que você começasse a agradecer. Que você começasse a agradecer. Pegou o pão, comece a agradecer. Você vai deixar pecados para trás. Amém. Você vai deixar lembranças para trás. É muito forte. Se você não sabe o que é passar pelo fogo e não queimar, você vai descobrir essa noite. Pastor, o que é passar pelo fogo e não queimar? Você vai descobrir. Você não sabe. Então, o que é passar pelo fogo e não queimar? Eu não sei. Porque tem gente aqui, olha, nessa fileira aqui do meio, ó, que quando comer esse pão, você vai testemunhar. Porque o Senhor me mostrou relâmpago de fogo aqui no meio. Não quer dizer que nos outros lugares, não. Eu vi, só isso. É forte, gente. Então começa a agradecer. Já tem uma atmosfera de bênção. Já tem fumaça aqui, está recebendo adoração. Minha pressão está baixa, mas a pressão baixa não, tem fumaça mesmo. É muito forte. É muito forte. Você vai viver. Você vai viver. Sua alma vai viver. Seu espírito vai renovar. Sua alma vai viver. Sua alma vai viver. Então não posso, gente. Vai agradecendo, é muito forte. Levanta para o alto, irmão. Primeiro começa dizendo que você é um valente de Deus. Você não é valente do inferno, de Deus. Começa a declarar. Ferida em valente de Deus é só para fazer ficar mais valente ainda. Lembra de Davi. Vai apresentando. Vai apresentando. Sou um valente de Deus. Essa tristeza, essa prostração, esse desânimo com a vida, essa reclamação, os pés que se apressam do pecado, essa língua maledicente, essa incredulidade, esse medo da vida, medo de mudança, vai repreendendo. Vai repreendendo. Vai repreendendo. Não, só porque eu errei. Vai falando. E no seu corpo tudo novo se fará. Sua alma viverá. Sua alma viverá. Aleluia, Jesus. Seu espírito renovará. Glória a Deus. E no seu corpo tudo novo se fará. Obrigado. Sua alma viverá. Sua alma viverá. Eu creio. Seu espírito renovará. E no seu corpo tudo novo se
que quiser, o inferno também. Mas a única voz que te define é a de Deus. Manda calar a boca agora. Aqui, tudo que desorganiza a sua alma, a sua mente, as lembranças. Pastora, morreu todo mundo, só ficou eu. Ah, que bom. Morreu todo mundo, mas eu estou aqui. E acabou, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você vai receber esse espírito. Pode olhar. E o poder altíssimo te envolverá. É sobre isso. Descerá sobre ti o Espírito Santo. É o Espírito, é o Espírito. E o poder altíssimo te envolverá. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Sua alma viverá. Aleluia. E o Espírito renovará. E no seu corpo tudo novo se fará. Calar a voz da culpa. Sua alma Manda calar a voz da acusação. seu Espírito renovará. E no seu corpo tudo novo se fará. Presta atenção. Pessoas aqui que escutaram algo, nunca mais esqueceu. Dá uma ordem, cala a boca. Condena essas palavras agora. Pode ter vindo até de um pastor, de uma pastora. Se não for de Deus, não recebe. Que dirá de incrédulos e acusadores. Alguém que estava no leito da morte. Cancela essa palavra agora. Porque você recebeu outra direção. Aleluia. É sobre nova direção. Amém. Eu não nego nada. Mas já pagou por mim e me deu uma nova direção. Amém. Aleluia. Aonde você se acusa, manda calar também. É para mandar calar. Aqui, manda calar a voz da feitiçaria. As palavras ditas com encantamento na encruzilhada, no cemitério, manda calar. Manda calar, manda calar, manda calar. Orações sujas. Gente que ora por você com raiva. Fala, Senhor, eu mando calar. Orações sujas. Gente reivindicando cobrança em cima de você. Manda calar. Pastora, deixa eu te falar, o meu problema é um divórcio. Eu nunca mais me recuperei. Não, peraí. Lá no céu, nem gente casada vai ter. E por causa de um divórcio, você nunca mais se recuperou? Não, peraí. Espera aí. Perdoa. Fala, pastora, é que o que fizeram comigo? Perdoa. Perdoa. Manda calar a voz do pó. Isaías 29. A voz que clama do pó da terra. Pastora, quem está no pó da terra? Os mortos. Pastor, o morto fala. Os demônios que andaram através da vida dele. Manda calar. Manda calar. Silêncio. Fala, shh. Gente, é com fé. Oxi! Cala a boca! Cala a boca! Pastora, eu sempre me vejo humilhada. Fala, shh! Quieta! O Senhor está te chamando. O Senhor está me chamando. Glória a Deus. É forte, gente. Glória ao teu nome. É forte, é muito forte. É muito forte. Aleluia. Manda calar a voz da morte também. Pastora, morte, fala. Fala. Pastora, como é que a morte fala? Desiste. Fala assim pra ela. Shh. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca agora. Profecia falsa. A voz da inveja.
em cima do livro de São Cipriano. Colocaram o teu nome lá e repetiram uma fala encantada com o teu nome. Vai lá, fala: demônio! Cala a boca! Cala a boca! Não é o anjo do Senhor que te apareceu, não. Fala assim: Jesus Cristo desceu por mim. O Gideão era o anjo, não é você não. Glória a Deus. Fala aqui. Ele desceu por mim. Cala a boca. Toda a culpa que você carrega. Vai lá. Precisa encerrar a reunião. A culpa. Cala a boca. Cala a boca, culpa, cala a boca. Quieta, cala a boca. Não fale comigo nunca mais. Revolta, amargura, indignação. O Deus da paz desafia. Ele é ou não é o Deus da paz? Aleluia. Você conhece o Deus da paz? Aleluia. Glória a Deus. Ele vai te ajudar. Eu queria que a pessoa deve saber. Pois me disseram que tu és o Deus da paz. Começa por aí. Toma posse, ó. Oh Deus, estou aqui, pois me disseram que tu és o Deus da paz. Você conhece ele? Então me ajuda, pois eu já sofri demais. O meu tormento parece não ter mais fim. Oh Deus, estou aqui, pois me disseram que tu és o Deus da paz. Então me ajuda, pois eu já sofri demais. O meu tormento parece não ter mais fim. Levanta o pão pro alto agora. Diga comigo: Senhor meu Deus, Senhor, meu Deus, tu destes uma ordem. tu deste uma ordem, Uma vez por ano, uma vez por ano, o povo que saiu do Egito o povo que saiu do Egito teria que comer teria que comer pão da amargura, o pão da amargura, junto com as ervas amargas. junto com as ervas amargas, Mas todos os dias eles tinham que se lembrar que o Senhor os havia tirado da terra do Egito, do cativeiro de Faraó. E isso seria a alegria dele. Eu estou aqui. Eu vou comer este pão.
passei. E o que a tua palavra me diz? É que em todas as coisas eu sou mais. Que vencedor. Vamos todos. Pode adorar reverentemente, reverentemente. Nenhuma maldição vai sobre você. Nenhum evento. O evento mais forte dentro da tua alma é que Ele te salvou. Você pode repetir isso para você mesmo. Fala, Senhor, Tu sabes as dores pelas quais eu passei e passo, mas mais forte é a Tua voz dizendo paz, 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 paz contigo, paz comigo, paz contigo, paz contigo, paz com Deus. Senhor, me envolve com Teu poder. Envolve a minha vida com a Tua vida. E no meu corpo. Novo se fará. Fé. Tua alma viverá. Recebe a vida dele. Teu Espírito renovará. E no
Pastor, é ceia? Não. Mas o sangue limpa tudo. Amém. O sangue limpa tudo. Nada resiste ao sangue. O sangue dele ele se impõe sobre a sua existência e um novo ser aparece. É por causa do sangue. Não tem sacrifício sem sangue. Você já agradeceu pelo sangue derramado no Calvário? Então agradece pelo sangue derramado no Calvário. Há poder naquele sangue. Há poder neste sangue. Ei, o teu passado. Aqui, presta atenção. Tem pessoas aqui que não é só as acusações, os acusadores vão sumir. Pastora, acusadores físicos ou espiritual, os dois. Vai sumir as pessoas e os demônios. Glória a Deus, em nome de Jesus. É muito forte, gente. Aleluia. Eu estou vendo que já sumiu o acusador. Amém. E o portador do acusador. Aquele que fala em nome do acusador. É muito forte. Agradece pelo sangue derramado no Calvário. Obrigado, Senhor. Por teu sangue derramado no Calvário. Graças te damos, Senhor. Presta atenção. Esse sangue, ele veio para reconciliar o céu e a terra. Você entendeu isso? Se você nunca entrou no Santo dos Santos, você vai entrar. É muito forte. Você tem essa fé? Amém. E vamos todos? Agora, segura na mão da pessoa que está do seu lado. Vou pedir para a pessoa da Priscila cantar aquela música que estava cantando até anterior. Você vai levantar a sua mão do alvo. Mas agora o seu alvo não é você, seu alvo é esta igreja. E não é essa igreja só para ela engordar, não. É para ela trabalhar. Ela vai catar almas. O Senhor vai trazer paz para você ir buscar pessoas. Você entendeu? Não entendeu? Levanta essa corrente para o alto. E a sua oração vai ser a canção. Mas você já adorou em espírito? E teu espírito é que vai declarar isso. Oh Deus, estou aqui, pois me disseram que tu és o Deus da paz. Então me ajuda, pois eu já sofri demais. O meu tormento parece não ter mais fim.
Agradeça ao Espírito Santo. Agradeça por Jesus Cristo. Agradeça por você fazer parte dele. Agradeça. Agradeça. Fala, Senhor, onde eu tenho que ir? Onde eu tenho que resistir? Onde eu tenho que obedecer? O que eu tenho que te apresentar? Vai falando com ele. O Ministério de Louvor vai louvar e você vai orar. Senhor, eu não posso ficar parado. Eu tenho paz contigo. Eu não posso ficar parado. Vai falando com ele. Não posso. Eu quero. Eu não posso. Fala pra ele, eu não posso ficar parado. Oh Deus, sangue posso Tua força, teu poder, tua mão. Deus do céu vai falar com você. É para a glória dele. Você vive para a glória dele. Ah, mas o inferno não gosta. Problema. Ah, tem gente que não concorda. Problema. Vai te declarar. a ti somente eu canto, A minha escolha é o Senhor. ao grande eu sou, me honra, Tudo que tenho, tudo que fui. Nada me condena, nada pesa sobre mim. Aleluia. Louvado seja seu nome, Senhor. pois teu nome é Aleluia. pois teu nome é Ouça. Quem te define, quem te envia, quem dita o teu futuro é santo. Sabe o que isso quer dizer? O que ele vai falar, você nunca escutou. Você sequer espera. Você entendeu isso? É o santo de Deus. É o Deus que é santo. Tua vida, tua existência, teu ser está nas mãos dele. E acabou. E aí deixa eu dizer para você. Sim, tem caminhos chegando até você. Tem portas se abrindo. Aqui, presta atenção. Pastora, é que eu estou buscando há muito tempo. Tem vasos enormes. Aqui, não vai ficar nada para trás. Você vai receber tudo. É muito forte isso. É por agora. Vasos enormes. Transbordante. Aí você vai entender que o que tem para você vem dele. Se você acreditar nisso, já era o inferno. Se você acreditar nisso, já era quem não acredita em você. Se você acreditar nisso, já era as trevas. Já era as misérias. Se você acreditar, é só isso. Se você acreditar nisso, fechou. Aqui o céu sela o teu caminho. O Santo de Deus define como vai ser teu ano. Ele está definindo
ter outra terça-feira dessa. Pastor, até quando? Até a Páscoa. Amém? Ó, terça-feira, os pães asmos. Sexta-feira, quebra de maldição. Domingo, a palavra do Senhor. Vamos ver. Vamos ver. Aleluia. Mão direita lá no alto, assim. Agradece a eles. Agradece a Ele. Que Ele está se movendo. Está se movendo. Está se movendo. A pastora Priscila, ela vai ungir a tua mão. Mas essa unção, ela não é para você. Essa unção é para sua família. Pastora, então como é que eu vou fazer? Nada. Ela vai colocar a unção na tua mão direita, você vai ficar com a mão direita em pé. E aí você vai apresentar a sua família toda. Vai lá, o céu está esperando a tua mão. Ó, aqui, pode chamar, tem filho acorrentado pelo inferno? Pode chamar. Vamos ver. Vamos ver se a unção funciona. Você vai chamar debaixo da unção. Nossa, meu Deus. Chama debaixo da unção. Chama pelo nome. 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 É para sua casa, é para sua família, é para os seus filhos. Chama pelo nome. Porque essa unção vai chegar lá. Se você não sabe falar, a unção sabe. Se você não sabe tocar, a unção sabe. Chama pelo nome. Aqui, a unção conhece o teu familiar. Chama pelo nome. Aqui, demônios em forma de cachorro, debaixo de camas. Começa a chamar, porque o anjo está indo lá e está tirando. Aqui, escuta. Eu vou repetir: demônios em forma de cachorro, cães. Que é para a pessoa descer assim, se entregar ao pecado da maneira mais desgraçada e miserável. O anjo está indo lá. Eu estou vendo. Se eu estou vendo, não tem mais poder. Se você crê que eu estou vendo, Amém. se você crê que eu estou vendo, Amém. vai ter transformação, vai ter retorno, vai ter salvação. Demônio em forma de cachorro. Aqui, este demônio ataca diretamente a mente. É ele que coloca vícios, ele escraviza, é muito forte. Aqui, só fala o nome do familiar, tá? O nome e sobrenome. Só fala que a unção vai lá. Nós vamos agir na fé. A unção vai lá. A unção vai lá. A unção vai lá. Só fala o nome, porque a unção vai lá. É muito forte, gente. É muito forte. A unção vai lá. E ó, pastor, a unção vai fazer o que lá? Estabelecer o reino. Levar a presença do reino. Ó, tem muito lixo. Presta atenção, tem muito lixo. Móvel velho sendo trocado. É casa, tudo que remete a casa. Carro velho quebrando, descarga ruim, batendo, pneu velho. Você precisa de um carro para tua família servir a Deus? A presença é muito forte, gente. É muito forte demais. É muito forte. A unção vai lá. Você vai entender que a unção é poderosa. Você vai trocar. Você precisa de trocar de casa. Experimenta. É só falar. Você precisa trocar de casa. Aonde é a casa? Aonde é a casa que você precisa? Aonde que é? Você precisa terminar a obra? Aonde que é? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer
Porque hoje o Senhor derrotou o inferno aqui neste lugar. Hoje o Senhor fez maravilhas. Hoje nós vimos a tua glória. Hoje nós vimos a tua luz. E por isso te agradecemos. Em nome de Jesus. Vem cá, Nilza. Eu achei tão interessante, gente, porque tem a ver com o culto de domingo. O que você estava sentindo? Vem cá. Domingo. Como é que você estava domingo, Nilza? Boa noite, irmãos. Na verdade, eu venho passando mal de ter uma semana, né? Fiquei 2 dias acamado. E quinta e sexta também, né? Fiquei ruim mesmo dentro de casa. Porém, domingo eu nem ia vir na igreja. As pernas, eu não ficava em pé, como vocês veem, eu fico mais sentada aí. Só que domingo eu vim arrastando pro culto. Chegando aqui, eu ficar em pé, suor descia. Eu sentava, eu ficava em pé, o suor descia. Aí a pastora começou a orar e pediu para... lançou a unção, né, e pediu para botar a mão na cabeça. E eu sentada, eu botei a mão na minha cabeça e fui repreendendo e pedindo ao Senhor, me tira disso, isso não é meu. E foi assim, uma coisa tão... Para mim, não é normal, porque minha mente paga muito. Foi tão forte que eu não sei explicar, porque foi Deus que foi falando comigo. E aí, eu fui pedindo, e de repente eu senti sim uma alívio nas pernas, porque minhas pernas, eu acho que alguém chegou a ver, eu me arrastando lá dentro. Menina, eu só sei assim que quando ela acabou de orar, eu fui levantando e meu corpo ele foi ficando leve. A minha perna, ela não estava doendo, porque realmente eu não conseguia ficar em pé. Eu ficar em pé, o sol descia, eu até cheguei a passar uma mensagem para a Débora à noite. Menina, e aí eu levantei e me deu força para caminhar na igreja e filmar até o final, que eu sempre filmo. Eu falei, eu não vou filmar o final do culto, eu não estou aguentando. Olha, por essa luz, eu fiquei de pé. Eu fui para casa sem essa dor na perna. O suor, ele, mesmo eu filmando, ele não caiu mais, porque eu pingo de suor. E assim, foi uma coisa assim, aí eu lembrei das intercessões, né? Do nosso retiro, que foi muito forte. E essa oração sentada, eu nunca tinha feito por mim. A minha mente, ela sempre vaga, e eu botei, porque realmente o médico já disse, os exames comprovam que eu tenho isso aqui por muito exercício repetitivo. E eu não consigo botar a mão. E eu consegui colocar a mão e orar. Eu orar por mim mesmo e falar assim, Senhor, isso não me pertence. Eu não quero isso. É sempre mandou, é sempre mandou. E tudo que eu gosto de fazer, o Senhor vem tirando, porque eu gosto de dirigir. Às vezes, a Kombi, por exemplo, ela me machuca muito, eu tenho que mexer na direção. A filmagem, se eu ficar muito assim, o braço dói demais. Então, o que eu gosto, o inimigo ele tenta tirar de mim. Vai tirar. Não vai tirar, entendeu? Tem força. Então, forte. Eu já contei aqui, mas tem muitos irmãos aqui, são novos ainda na igreja, né? O inimigo, ele tenta colocar doença no corpo da gente, e se a gente enfraquecer, a gente vai pro buraco. Como eu, né? Que eu agradeço muito essas portas abertas, eu agradeço muito as minhas pastoras que nunca desistiu de mim, nunca desistiu, e já teve vários motivos para desistir de mim. Então, um dia eu fui no médico, para quem não sabe, eu já fiz 2 cirurgias de varizes, né? E um dia eu cheguei no médico e eu falei com o doutor, minhas pernas estão estranhas. Aí eu levantei a calça, mostrei para ele, tinha assim uns vermelhos, assim nas pernas vermelhas. Hoje não tem. Aí eu cheguei e não, ele falou assim, dona Nilza, isso é início de uma erisipele nas suas pernas. Na hora eu falei para ele assim, está repreendido. Aí ele falou assim, não, mas eu estou falando, porque são veias entupidas nas suas pernas e já é início de uma ferida, a senhora vai ter que operar isso aí. Não era operar das veias, porque eu já tinha operado, né? E eu vim para cá, tão triste, cheguei aqui e falei, não, o inimigo não vai me parar. Nesse cantinho aqui, eu falei, Débora, que foi, Nilza Helena?
Eu fui no médico hoje, o médico falou assim que se vai desempenho vai virar ferida. Ela está repreendida, Deus. Aí ela falou, senta aí. Ela pegou o óleo ungiu a minha perna e falou, isso aqui não pertence, você não vai ficar. Olha, para a honra e glória daquele e essas portas abertas. Eu tenho veia nas pernas, eu visto calça por causa do trabalho, eu não tenho vergonha das minhas pernas, porque veia é veia. Mas eu não tenho uma mancha vermelha, como tinha naquele dia que o médico disse que minhas pernas estavam início já de pele da minha perna, entendeu? Isso eu ia contar lá naquele retiro, aquele dia quando a irmã Clara falou que o médico falou que ela ia precisar de operar. E graças a Deus, tudo que é lançado nesse altar, uma cirurgia que eu fui fazer, porque para quem não sabe, eu já tive o início de um câncer, né? Na verdade é um câncer porque o médico falou que ia ser lastrado. E a pastora me deu uma direção e falou, Nilza, você vai operar, porque você não serve para nada mesmo, mas que não vai dar nada. E o médico disse, não deu metástase. A pastora falou, não vai dar metástase nenhuma. E eu falei, amém. Mas você segue essa direção aqui? Eu falei, sim. Chegou o médico e falou assim, não tem nada, mas pelo menos você está livre de qualquer doença. Então, assim, a palavra que é lançada nesse altar, muitas vezes a mente da gente vaga. E isso de domingo foi muito forte, porque nunca aconteceu comigo. E a pastora né, sempre fala, eu não tenho vergonha de falar, porque ela me descasca, falar crente velha, crente isso, mas eu vou falar, por que aconteceu comigo isso? É coisas que não aconteceu. Eu nunca percebi isso em mim, entendeu? E ele tenta me derrubar. Todo dia. Hoje mesmo eu cheguei na igreja e fui lá dentro. Com o culto, a minha mente já ficou mais transformada. Não sei se eu vou mandar aquele livro que eu ia te mandar para você escrito. Ó. Não é mais época de mente vagar. Ela conseguiu orar por ela. A mente não vai mais vagar. Amém. Você vai determinar. E o poder de Deus vai agir em você. Esse é o tempo. Obrigada, Senhor, por essa reunião. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pela tua mão. Livra-nos de todo acidente, de todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos vós. E você que crê, diga amém. Amém. E veja a pessoa que está do seu lado. Jejuemos.